Deixa eu dar uma orientação para você. Às vezes você não responde, não diz amém, aí ele pensa que não está entendendo. Então, compartilha conosco. Glória a Deus. Amém. Gracias. Eu estava orando por vocês todo este tempo, pensando qué puede ser mejor para a iglesia. Y tú sentir como voy a estar varios días aquí. Ele estava orando, refletindo, pensando o que poderia dar para nós, porque ele estaria conosco alguns dias. Y me pareció bueno ver un libro completo, dar no puedo hacer un seminario a profundidad porque son 3-4 días, pero sí puedo mostrar todo el libro, una mirada de todo el libro. Ele disse que não pode aprofundar no livro, porém ele nos dará um conhecimento do livro. La idea es que cuando termine esta semana, estos días, si usted viene a todas las reuniones, a las clases, usted va a tener un conocimiento mucho más amplio y profundo del libro de Ruth. Quando terminar esses dias, você terá um conhecimento mais amplo do livro de Ruth. Y la pregunta es, ¿por qué el libro de Ruth? A pergunta é por que o livro de Ruth? Porque el libro de Ruth es un libro importantísimo en el Antiguo Testamento. Porque o livro de Ruth é um livro importantíssimo no Velho Testamento. Porque va a explicar un periodo tremendo de la historia de Israel, un periodo muy interesante. Vai explicar um período tremendo e interessante da história de Israel. Y los cambios que ocurrieron. E as transformações que aconteceram. Por una persona. Por uma pessoa. El libro de Ruth viene a enseñarnos cómo un país puede estar en una gran crisis, pero una persona puede cambiar la historia de un país. O livro de Ruth nos mostra como um país pode estar em uma grande crise, porém uma pessoa pode transformar o país. Yo creo que eso es muy importante hoy para Brasil. Eu creio que isso é muito importante para o Brasil hoje. Porque tal vez tú estás viendo cosas que no te gustan en la política, en el gobierno, situaciones que tú estás viendo. Estamos vendo coisas que nós não gostamos na política, no governo, no país. Y te puedes deprimir, puedes pensar que tú no puedes hacer nada. Isto é tremendo porque muitas das vezes você pode pensar que não pode fazer nada. Pero yo quiero mostrarte que la decisión de una persona tiene mucho poder y que puede influenciar mucho a las personas. Eu quero te mostrar que a decisão de uma pessoa tem muito poder e pode causar uma transformação. Amén. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. En la Biblia, el orden de los libros es importante. Na Bíblia, a ordem dos livros são importantes. El libro de Ruth está en el 8º lugar. O livro de Ruth está no 8º lugar. Si tú miras tu Biblia, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Se você olhar na sua Bíblia, está Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes e Ruth. Es el 8º lugar. 8º lugar. ¿Por qué está en el 8º lugar? Por que está no 8º lugar? Porque el número 8 en la Biblia representa un nuevo comienzo. Porque o número 8 na Bíblia representa um novo começo. Siempre que algo empieza de nuevo va a estar asociado al número 8. Sempre que começa algo novo está associado ao número 8. Por ejemplo, en el arca de Noé, cuando vino el diluvio y todo se destruyó, había 8 personas. Por exemplo, quando a arca de Noé foi construída e veio o dilúvio, havia 8 pessoas. Y esas 8 personas hicieron un nuevo comienzo para la humanidad. E essas 8 pessoas começaram um novo começo para a humanidade. ¿Usted me está entendiendo? Você está entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Otra cosa importante es que Ruth es una Megilá. Ruth é uma Megilá. Megilá, perfecto. Megilá. Una Megilá es un rollo de la Biblia, es un rollo. Uma Megilá é um rolo da Torá, é um rolo escrito. Un rollo escrito así en un pergamino, es una Megilá. Como se um pergaminho. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque la Megilá
se lee de una forma específica, que se estudia de una forma específica. Porque as Megilá se estuda de uma forma específica. Tiene reglas de interpretación. E existe uma regra para a interpretação. La Megilá de Ruth, hay 5 Megilot en la Biblia. Há 5 Megilot ou Megilá na Bíblia. El plural en hebreo, el plural femenino termina en ot. Entonces Megilá, Megilot. A Megilá, no plural, termina em feminino, então Megilot. Él es muy bueno. Es muy bueno. Impresionante, muy bueno. Hay personas que mucho más tiempo no pueden entender como él me entiende. Muito obrigado. La Megilá de Ruth se lee en la fiesta de Pentecostés. A Megilá de Ruth, que é o livro de Ruth, se lê na festa de Pentecoste. En todas las sinagogas del mundo, cuando se está celebrando lo que nosotros llamamos Pentecostés y el pueblo hebreo llama Shavuot o las fiestas de las semanas, se está leyendo el libro de Ruth. Em todas as sinagogas do povo judeu, quando está celebrando a festa de Pentecoste, se lê o livro de Ruth. Entonces ustedes son una iglesia que les gusta mucho lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Nós somos uma igreja que gostamos muito do tema do Espírito Santo. Entonces cuando venga Pentecostés el próximo año, ustedes pueden pedirle al pastor, vamos a leer el libro de Ruth. No próximo ano, em Pentecoste, nós podemos convidá-lo dizendo, vem nos ensinar Ruth. Amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Entonces yo quiero que entremos al libro, porque el libro tiene un mensaje muy profundo para nosotros hoy. Queremos que entrar no livro de Ruth, pois ela tem uma mensagem muito importante para nós nesses dias de hoje. Amén. Glória a Deus, estão entendendo? Glória a Deus. Eu quiero pedir al pastor, voy a pedir al apóstol Claudio, que él lea el capítulo 1 del libro de Ruth. Yo le voy a decir más o menos hasta dónde, apóstol, aquí. Un momento, porque tengo que buscar una versión que esté más aquí. Veamos. Aquí está bom. Aquí está bom. Aquí. Yo tengo. Mira. Si tú pudieras leer, por ejemplo, hasta el versículo 6. Nós vamos ler Ruth, abre aí a sua Bíblia, Ruth capítulo 1, e nós vamos ler até o verso 6. Agora eu vou pedir auxílio dos universitários que são melhor para ler do que eu. Aleluia. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado. Muchas gracias. Al autor del libro no le interesa contarnos quién era la mamá de Ruth, ni el papá de Ruth, ni estas cosas que hay otros libros que cuentan. Sim. O autor de Ruth não achou interessante nos contar quem era o pai de Ruth e quem era a mãe de Ruth. Pero sí nos cuenta en qué tiempo ocurrió esto. Porém, ele nos conta em que tempo aconteceu isso, a história dela. Y dice que la historia aconteció en los días que gobernaban los jueces. O autor nos diz que os fatos aconteceram no dia em que os juízes governavam Israel.
Entonces tenemos que leer un versículo de Jueces para entender el contexto que estaba ocurriendo. Porém, então, nós temos que ler um versículo para entender o que estava acontecendo. Ese versículo está en Jueces 21-25. El último versículo del libro de los Jueces nos dice qué estaba ocurriendo. Sim. O último versículo do livro de Josué, isto? Jueces. Jueces. Juízes, aliás. Sim. Juízes, El último versículo. o último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, o versículo 25. Joga aí para mim, Juízes, capítulo 21, versículo 25. Diz o texto aqui: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava ser mais reto. Ese es el contexto en el que se escribió el libro de Ruth. Ese es el contexto en que ocurrió la historia del libro de Ruth. Este é o contexto que aconteceu na época do livro de Ruth, o contexto da história de Ruth. Y esto es muy importante tenerlo en claro, porque lo que está diciendo es que no había un gobierno reconocido, no había un gobierno fuerte, y lo que ocurrió fue esto, que cada uno empezó a hacer lo que más le gustaba, cada uno hacía lo que le parecía. Isto é o que estava acontecendo. Não havia um governo, não havia um líder, uma liderança forte. Por isso, cada um fazia o que achava ser mais reto. Y eso es muy parecido a lo que está pasando a veces hoy día. E isso é muito parecido com o que está acontecendo nesses dias. Hoy hay una gran crisis institucional. Há uma grande crise de instituição. Los hijos no respetan a los padres. Os filhos não respeitam os pais. Muchas iglesias, los miembros no respetan las autoridades de la iglesia. Muitas igrejas, os membros não respeitam as autoridades eclesiásticas. En el país mismo muchas veces hay un caos de gobierno. No país mesmo há um caos de governo. Hay personas que están desanimadas, diciendo ya no, ¿para qué hice todo bien si al final aquí en este país pasa cualquier cosa? As pessoas dizem, para que fazer as coisas, sendo que no país se pode fazer qualquer coisa? As instituições perderam seus valores. Exactamente. En ese contexto aparece Ruth. Neste contexto é que apareceu Ruth. Y dice el texto que hubo hambre en la tierra, pero dicen en qué ciudad, dice que era Belén. Havia homem de... Hambre, fome. Isso, havia uma fome em Belém. En Belén. ¿Es Belén, falan ustedes? Sí, Betlehem, Belén. A casa de donde nació Jesús, ¿sí? Belén. Isso, a casa de Jesus, Nació. Onde Jesus nasceu, terra de Belém. Belén. Y esto es muy llamativo porque el autor está jugando con las palabras. Isso é muito chamativo porque o autor está jogando com as palavras. Porque el autor quiere mostrarnos la profundidad de la crisis que había. O autor quer mostrar uma profundidade da crise que havia. Porque dice que había hambre en Belén. Belén significa casa de pan. Pois ele dizia que havia fome em Belém e Belém é a casa do pão. O sea, si hay hambre en la casa de pan, quiere decir que la crisis es muy profunda. Isto significa que se em Belém Belém havia falta de pão, significa que a crise era muito profunda e intensa. Es como que tú vayas a la carnicería y no hay carne. É como se você vai ao açougue e não há carne. Es como si vas a la florería y no hay flores. Como se você vai a uma floricultura e não há flores. Es una crisis muy profunda. Há uma crise muito profunda. Y acá el autor de Ruth empieza a mostrarnos que la crisis era tan profunda que en la casa de pan no había pan. E o autor começa a nos mostrar que a crise era tão intensa que na casa de pão não havia pão. Y el pueblo de Israel entiende bien esto porque Dios les dijo en la Torá que si ellos desobedecen a Dios, lo primero que Dios iba a hacer es que no iba a haber pan. E o povo judeu entende isso muito bem, porque Deus diz na Torá, na palavra, que se nós não obedecermos, a primeira coisa que nos faltaria é o pão. Dios usa muchísimo las crisis económicas para trabajar con nosotros. Deus, ele usa muito as crises econômicas para trabalhar com nós. Cuando tú empiezas a desobedecer a Dios en algún área, estás
desviándote del camino recto. Quando você desobedece a Deus em alguma área, você começa a desviar dos caminhos retos. Muchas veces el Señor toca tus finanzas para llamar tu atención. Muitas das vezes o Senhor toca as suas finanças para te chamar a atenção. El Señor no le gusta que tú sufras, O Senhor não gosta que você sofre, porque Él es un Padre bueno, un Padre amoroso. porque Ele é um pai bom, um pai amoroso. Pero a veces usa el dinero para disciplinarnos, E muitas das vezes Ele usa o dinheiro para nos disciplinar, nos ensinar, para no tocar cosas más profundas, para não nos tocar em coisa mais profunda, para no tocar la familia, para não tocar na sua família, para no tocar nuestra salud, não tocar em um casamento, saúde. para no tocar eso. Entonces Él toca el dinero, Él puede disciplinarnos muchas veces con el Sim. dinero. Para não tocar muitas das vezes na sua saúde, na sua família, Ele toca no seu dinheiro para te disciplinar, para te ensinar. Entonces cuando tú tienes una crisis financiera, algo no está bien, no cobras tu sueldo, tu dinero no te está alcanzando. Por isso, quando nós passamos por alguma crise, nós não estamos tendo dinheiro suficiente, Es el momento de preguntar al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? este é o momento de nós perguntarmos, questionarmos o Senhor, o que eu estou fazendo? A mí me sigue pasando muchas veces que yo veo que estoy bien económicamente, pero en un momento algo ocurre. Muitas das vezes, quando ele está vivendo em um momento bom, econômico, e de repente acontece algo, Yo me doy cuenta que el Señor me quiere llamar la atención. e ele se atenta que o Senhor quer chamar a atenção em alguma coisa. Porque el Señor no tiene nunca falta de recursos. Él es el dueño de todo el oro y la plata de la tierra. Porque Deus não tem falta de recurso, Ele é dono de todos os recursos, o ouro, a prata. Entonces él nunca le falta para darnos. Então Deus não tem escassez, Ele sempre tem para nos dar. Pero a veces Él necesita usar esto. Por isso, muitas das vezes, Deus necessita usar a questão dos recursos para falar conosco. Y acá en este caso estaba ocurriendo esto. E aqui, nesse texto, na história de Ruth, estava acontecendo isso. Israel estaba desobedeciendo a Dios. Israel estava desobedecendo a Deus. Entonces el Señor frenó la lluvia y no había pan en la tierra. Então o Senhor fechou a chuva e por causa da falta de chuva não havia pão na terra. En ese contexto, esta familia decide irse de Belén y se va a vivir a Moab. E nesse contexto, nessa história, essa crise, essa família de Belém decide sair de Belém e ir para Moabe. Pero el pueblo moabita era un pueblo enemigo de Israel. Porém, o povo moabita era um povo inimigo de Israel. No sé si hoy tenemos, es como por decirte en este momento la guerra entre Ucrania y Rusia. Não sei se vocês têm acompanhado a guerra entre Ucrânia e Rússia. Es un conflicto de muchos años. Este é um conflito de muitos anos. Entonces hay mucha rivalidad entre Rusia y Ucrania. Há muita rivalidade entre Rússia e Ucrânia. Imagínate que cuando termine la guerra, los ucranianos quieran salir, va a ser muy difícil para ellos ir a Rusia. Imagina quando terminar a guerra, os ucranianos de repente quiser sair e ir para a Rússia, será muito difícil. Porque un país después de la guerra queda en pobreza. Depois da guerra, um país entra na pobreza. Imagínate que ellos quieran cruzar y van a tener que ir a un país enemigo. E você imagina você ter que sair do teu país e ir para um país inimigo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Isso é o que está acontecendo. Por causa da fome, eles tiveram que sair do seu país e ir para um país inimigo. No solamente era un país enemigo, era un país maldecido por Jehová. E os moabitas não eram apenas inimigos, era um país amaldiçoado por Deus. La historia es así. Cuando los israelitas salieron de Egipto, venían hacia la tierra prometida, venían caminando hacia la tierra prometida, y Moab no los recibió bien. A história diz que quando Israel saiu do Egito e ia caminhando em direção à terra prometida, os moabitas não permitiram passar pela terra. Exactamente, porque en el desierto hay leyes que son milenarias, leyes humanitarias que son milenarias, que cuando tú vienes por el desierto, los habitantes del desierto tienen que darte agua y pan para ti, para que tú vivas. O deserto tem leis humanitárias e leis que eles têm que obedecer. Quando se transita pelo deserto, as nações têm que dar comida,
pão para quem está transitando no deserto. Y cuando Israel vino para la tierra prometida, los moabitas no le dieron pan y agua a Israel. Quando Israel ia passando, os moabitas não deram pão e água para Israel. Y a Dios no le gustó eso. E Deus não gostou disto. Y maldijo al pueblo moabita. E por causa disso, Deus amaldiçoou os moabitas. Y dice en la Torá, está escrito en la palabra de Dios, cuando Dios le reveló a Moisés, que el moabita jamás podía ser del pueblo de Dios. E na palavra diz que Deus revelou a Moisés que moabita jamais poderia ser do povo de Deus. Por causa de esa maldición. Por causa dessa maldição, ou esse ato que eles fizeram. Entonces, ese es el contexto para que nosotros entendamos. Isso é o contexto para que você entenda o que aconteceu. Esta familia se fue a vivir a un pueblo enemigo y maldecido por Dios mismo. Essa família de Belém foi viver com um povo inimigo e amaldiçoado por Deus. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Gente, não é possível que vocês estão me entendendo. Estão me entendendo? Estão entendendo que de vez em quando eu estou inventando alguma coisa aí, tá? Então tá tudo certo. Dice acá, cuando uno lee una Megilá, son muy importantes los nombres. Em uma Megilá, os nomes são muito importantes. Porque el autor usa los nombres para llamar nuestra atención. E o autor usa os nomes para nos chamar a atenção. El papá de la familia se llamaba Elimelech. O pai da família chamava Elimelec. La esposa se llamaba Noemí. A esposa chamava Noemi. Y sus hijos se llamaban Mahlión y Quilión. Os filhos chamava Marlon e Quilón. Perfecto, buenísimo. Dice que llegaron a los campos de Moab y ficaron en el versículo 2 al final. Dice que ficaron los campos de Moab. Y dice, y murió Elimelech. O versículo diz que chegaram nos campos de Moabe e morreu Elimelec. Elimelech significa mi Dios es el rey. Elimelec significa Mi Dios meu Deus es mi rey. és meu rei. Y él murió. E ele morreu. Cuando tú estás en una crisis de cualquier tipo Quando você passa por uma crise de qualquer tipo, y en lugar de solucionar el problema tú huyes, lugar de resolver o problema, tú te vas para otro lado, escapas, fuyes. quando você vai para outro lugar, você se escapa. Lo primero que muere en tu vida es esto. Primeiro que morre na sua vida é você mesmo. No, es esto. Dios ya no es el rey. Deus já não é mais o seu rei. Vos estás tomando el gobierno de tu vida. Você está tomando a direção por sua própria conta. Exactamente. Por isso que ele não é mais o teu rei. Cuando tú en lugar de resolver, porque si Dios toca tus finanzas, por ejemplo, y tú en lugar de preguntar al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué me tengo que arrepentir yo? Quando Deus toca as suas finanças, em vez de você perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? Y tú te enojas y tú dices, al final yo doy mi diezmo y yo siempre estoy ofertando, pero tengo una crisis, no voy a ir más a la congregación. Aí você diz, Senhor, eu dou meu dízimo, a minha oferta, eu não vou mais na congregação. Lo que estás haciendo es matando a Dios como rey de tu vida. O que você faz é que você está matando Deus como rei da tua vida. Estão entendendo a profundidade? Ahí quedó Naomi. Noemí ficó con 2 filhos. E então Noemi ficou com 2 filhos. Y aquí es donde tienes que prestarme mucha atención, porque tú sabes que en el mundo hebreo y en la Biblia los nombres son muy importantes. Aqui você tem que prestar atenção, porque no mundo da Bíblia, os nomes são muito importantes. Pero fíjate los nombres que tienen los hijos de Ruth y los hijos de Noemí y de Elimelech, fíjate los nombres de ellos. Porque ellos se llaman Mahlión y Quilión. Você tem que observar a atenção que os filhos de Noemi, chama Malom e Quilom. Mahlión significa enfermo. Malom significa enfermo. Enfermo, doliente. Doente, enfermo. Sí, perfecto.
y el otro significa débil mentalmente. O outro significa débil mentalmente. Compreenderam? ¿No te llama la atención que alguien le ponga ese nombre a sus hijos? Não te chama atenção como pai coloca o nome dos seus filhos enfermo e débil mental? Porque el autor está jugando con las palabras para llamar nuestra atención. O autor está jogando com as palavras para nos chamar a atenção. Porque si tú lees esto en hebreo, al momento te choca. Quando você ler isto na linguagem hebreu, os argumentos te chocam. El nombre, imagínate cómo vas a poner ese nombre a tu hijo. Você se imagina como um homem pode colocar o nome dos seus filhos com este significado? Es para llamar tu atención que hay algo más profundo que Dios quiere mostrar. Isto é apenas para te chamar a atenção de algo mais profundo que Deus quer te mostrar. Porque lo que está diciendo el texto es que cuando tú no arreglas las cosas y Dios muere en tu vida como rey, E o que está dizendo é que quando você não reconhece o Senhor como rei na tua vida, as coisas vão morrer. el rey muere, deja de ser O Dios. rei, quando você não reconhece ele como rei na tua vida, ele vai morrer, ele não é mais rei. Ella, Noemí, significa agradable. La madre, Noemí, significa agradable, O nome Noemi significa agradável, placentera. Es algo lindo, algo agradable. algo que dá prazer, algo lindo. Y ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Él querría que nuestras vidas sea así, una vida placentera, una vida agradable. E isto é o que Deus tem para nós, uma vida prazerosa, uma vida agradável, uma vida boa, Una vida abundante. uma vida abundante. Pero cuando Dios muere como rey de nuestras vidas, lo que queda es esto. Por isto, quando Deus morre como rei na nossa vida, o que acontece é isto, Queda la enfermedad que a enfermidade vem, y queda la debilidad. que a dificuldade vem, ¿Cómo? a débil mental. Exato, Isso, sim. quando Deus morre como Senhor, o que resta é os dois filhos de Noemi, a dificuldade e a doença mental, débil. Entonces tú sigues dando frutos, pero no son los frutos que tú quieres. Você continúa dando frutos, Quando Deus não é mais o rei na nossa vida, nós seguimos dando fruto, porém não é os frutos que Deus quer, que porque Deus tem. son frutos enfermos, Porque- son frutos débiles. Porque os frutos que nós damos são frutos enfermos, são frutos débil. Usted como hombre de la casa tiene que pensar muy bien los pasos que va a dar. Nós como marido, homens da casa, temos que pensar muito nos passos que nós vamos dar. Cuando un padre de familia dice, yo no voy a servir más en el ministerio, por ejemplo, Quando pai de família diz, por exemplo, ocupa qualquer tipo de ministério na igreja e diz, eu não vou mais exercer meu ministério. o cuando dice, no, yo no me voy a congregar más. Não, eu não vou mais congregar, não vou mais para a igreja. Él es adulto, una persona adulta, y puede tomar esas decisiones. Ele é uma pessoa adulta e ele pode tomar essa decisão. Pero tienes que ser consciente cómo estás afectando a tus hijos. E o pai tem que ser consciente como essa atitude dele está afetando os seus filhos. Porque tus hijos están observando lo que tú haces. Porque os filhos estão olhando para os pais, como eles estão andando, fazendo. Entonces tú tienes que tomar decisiones sabias. Por isso os pais têm que tomar decisão sábias. Dice que ella quedó con esos dos hijos enfermos. Os dois filhos, quando o pai tomou esta decisão de mudar, ele deixou os dois filhos doentes, enfermos. Con Noemí. Y dice que ellos se casaron con chicas moabitas. Isso. E ele deixou dois filhos doentes com Noemi e eles se casaram com moças moabitas. Una se llamaba, el versículo 4 dice que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruchi. No versículo 4, uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. Y dice que después en el versículo 5 dice que los dos hijos murieron también. Depois no versículo 5 diz que os dois filhos também morreram. Y dice que esta mujer quedó sin marido y sin hijos. E diz que essa mulher ficou sem marido e sem filhos. Pero en el versículo 6 empieza a contar una historia. Porém, no versículo 6 começa a contar uma história. Y dice que ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Sí. El versículo 6. No versículo 6 diz que ela se levantou e retornou dos campos de Moabe para a terra de Israel, porque ouviu falar que Jeová tinha mandado chuva e havia pão em Belém. Esto es muy significativo, E isso é muito significativo, porque acá usa la palabra hebrea regresó. porque usa a palavra hebreia regressou. Y esa es la palabra más importante del capítulo. E esta é a palavra, a palavra regressar é a palavra mais importante deste capítulo. Creo que ustedes llaman la palabra llave, algo así falan ustedes. Esta palavra regressar é a palavra-chave do versículo, do capítulo. Exactamente. Porque a partir de ahí esa palabra se repite varias veces. A partir daqui, essa palavra regressar se repete várias as vezes. En hebreo decimos shuv. Shuv en hebreo. Shuv. Shuv. Regresar. É, Sí. É, Shuv. Shuv. Excelente. Shuv. Essa palavra regressar em hebreu significa shuv. 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 Tem que falar, aprender espanhol e hebreu. Aí, shuv. Tú eres muy bueno, tú eres muy bueno. Entonces dice el texto que ella se levantó para regresar. Y ustedes saben que la historia de Ruth es una historia tremenda, porque si leyeron el libro saben que la historia de ella es tremenda. Isso. O texto diz que ela se levantou para regressar, e a história de Ruth é uma história muito tremenda. Porque ahí empezó el cambio en ella. Esse ato de regressar transformou sua vida. Sí, porque en el mundo hebreo nosotros decimos así, para que usted entienda la imagen. El hebreo es una lengua muy simple. ¿Sí? Sim, para que você entenda, a linguagem hebreu é uma linguagem muito simples. Es una lengua de las personas del campo. Essa linguagem que usa é uma linguagem de pessoas do campo. Personas simples. Pessoas simples. Que necesitan cosas fáciles como ejemplos concretos para entender. Pessoas que necessitam de coisas fáceis, exemplos concretos para que possa compreender. Yo te voy a dar un ejemplo muy fácil. Vou te dar um exemplo muito fácil. Si yo te digo la palabra bendición, aquí se te ocurre a ti. Sim. A palavra bênção, benção. ¿Qué significado tiene para ti? O que significa a palavra bênção para você? Responde aí, meu povo. Palavra bênção, o que significa? Não estou ouvindo, fala. Abençoar. Es algo que nosotros hacemos con la boca. Isso é o que nós fazemos com a boca. ¿Sí o no? Sim. Pero la raíz de la palabra benza no es eso. No entanto, a raiz da palavra bênção não é isto. En hebraico, la raíz de la palabra benza es esto. Em hebraico, a raiz da palavra bênção é joelho. En el original de la escritura, la bendición no está asociada con algo que decimos. Nas escrituras, no hebraico, a palavra bênção não está associado ao que nós falamos, sino algo que nosotros logramos cuando nos arrodillamos. Mas sim naquilo que nós oramos quando ajoelhamos. ¿Me está entendiendo? Estão entendendo? Pero también la palabra benza en hebreo es eso que abrimos para que salga el agua. ¿Cómo se fala? Que tú abres en el toilet, en el bañeiro, que tú tienes para que el agua caiga. Torneira. La torneira. Es la misma raíz de la palabra torneira. Isso. A palavra bênção em hebraico é a mesma raiz para a palavra torneira, quando você abre para sair água. Porque la bendición es algo que se puede abrir o cerrar. Certo. A bênção é algo que você pode abrir e fechar. Y es lo que Dios hace todo el tiempo con nosotros. Es lo que Dios hace todo el tiempo con nosotros. Isso. A veces abre la bendición y a veces cierra la bendición. Isto é o que Deus faz constantemente conosco. Ele abre a torneira e fecha a torneira. Entonces, todo el hebreo es así, es muy gráfico. A los niños les encanta aprender hebreo porque es muy gráfico y tiene muchas imágenes. Quando as crianças aprendem o hebreu, eles ficam maravilhados porque usa muito gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí lo que está ocurriendo, que él usa la palabra shuv, que es volver, retornar.
Sim. ¿Está entendido hasta ahí? Entonces, el ejemplo es este, mira. Tú vas por el campo caminando, ¿sí? Você vai Vamos caminhando por você el campo. vai pelo campo caminhando. Sí, y de golpe eu te digo, mira, eu necesito hacer pipí allá. Sim, sim. Então ele me diz, olha, eu necessito fazer xixi. Entonces yo me voy para allá en el campo y hago xixi. ¿Sí? Não. En el campo. Vuelvo, eso quiere decir que regresé. Sí. Que regresé al camino. Certo. Então, ele me diz, nós estamos caminhando pelo campo, eu vou fazer xixi. O que ele faz? Ele vai, então ele volta para o caminho. Eso es retornar en hebreo. Isto é retornar em hebreu. Y es la misma palabra que usamos para convertirse o para arrepentirse. E esta o regressar é a mesma palavra que usamos para converter e arrepender. Cuando tú te conviertes, lo que estás haciendo es volviendo al camino. Quando você se converte, você está voltando ao caminho. Cuando tú te arrepientes, estás volviendo al camino. Quando você se arrepende, você está voltando ao caminho. Es algo muy concreto. Isto é algo muito concreto. No es solamente llorar. Não é apenas algo simplesmente você chorar dizendo eu estou arrependido. No es solamente sentir culpa Não é apenas você se sentir culpado pelo que você fez o tener una mala conciencia. e ter uma consciência pesada, doída. Eso todo es importante, Isso tudo é importante. pero eso no es arrepentirse. Porém, isso não é arrependimento. Sentir culpado, consciência pesada não é arrependimento. Arrepentimiento es cuando tú vuelves al camino recto. Arrependimento é quando você volta para o caminho reto. Tú te desviaste del camino. Você se desviou do caminho, agora você volta para o caminho reto. Esa es la palabra más importante del capítulo. Esta é a palavra mais importante do capítulo de Ruth. Porque Ruth es una persona que pertenecía al pueblo moabita. Ruth era... Porque esta é a palavra mais importante. Porque Ruth era uma pessoa que pertencia ao povo moabita. Y acá tenemos que leer para entender lo que está pasando. E aqui nós temos que ler para entender. Acá nos cuenta a partir del versículo 8. A partir do verso 8. Dice que Noemí les dijo a sus nueras que se fueran, que la dejaran volver sola a Israel. Isso. Porque ella era una mujer vieja que no tenía nada por ofrecer a ellos. Certo. Noemi disse às suas duas noras para voltar, porque ela ia para a terra de Israel e ela não tinha nada para dar para suas noras. Pero ellas le dijeron que ellas no la iban a dejar, que iban a quedarse con ella. Y lloraron juntas. Ahí en el versículo 9 dice que ella las besó, alzaron su voz y lloraron juntas. O versículo 9 diz que as suas noras abraçaram ela, ergueram a sua voz e choraram juntas. Y en el versículo 10 dice que nosotras iremos contigo a tu pueblo. E o versículo 10 disse que as outras disse, nós iremos contigo para o teu povo. Y Noemí le dijo, no, mis hijas, ¿para qué? Vuelvan a su casa, vuelvan a sus dioses, ¿para qué van a seguir conmigo? Noemi disse para elas, não me siga, volta para suas casas, volta para os seus deuses. Entonces dice que en el versículo 14, E o versículo 14, dice que ellas alzaron su voz otra vez y lloraron. e o versículo 14 diz que elas, as duas noras, ergueram a sua voz novamente e choraram. Y dice, Orfa besó a su suegra, E órfão se despediu da sua sogra, mas Ruth se quedó con ella. mas Ruth prosseguiu com ela, com Noemi. Y acá tenemos que entender los nombres otra vez. E aqui nós temos que entender novamente os nomes, Porque Orfa en hebraico significa nuca. porque órfão em hebraico significa nunca. Nuca. ¿Esto? Nuca. ¿Nuca? ¿Falamos? Isto, nuca. Nuca. Isto aqui, pescoço, nuca. Porque en español decimos dar la espalda a alguien. Dar em espanhol significa dar as costas para alguém. En hebreo decimos dar la nuca a alguien. E em hebreu, quando se fala dar as costas, significa, eles falam dar a nuca para alguém. Y eso es lo que está ocurriendo. E isso é o que está acontecendo. La nuera la besó, lloró con ella, pero después le dio la nuca y se fue. A sua nora abraçou, chorou, mas virou as costas. Por eso no confíes en las personas solamente porque lloran contigo. Por isso, não confie nas pessoas que somente choram com você. No confíes en las personas porque te besen.
Não confie nessas pessoas porque te abraçam, te beijam. Las personas confiables son las que quedan contigo, As pessoas confiáveis são aquelas que querem ir contigo. que caminan contigo aún en los peores momentos. As pessoas confiáveis são aquelas que caminham contigo nos seus piores momentos. Noemí estaba en su peor momento. Noemi estava no seu pior momento da vida. Era anciana, Era uma senhora anciã, era extranjera, era estrangeira, era viuda era viúva y era pobre. e era pobre. No hay una situación peor que esa en el Antiguo Oriente. No Antigo Oriente não há uma situação pior do que essa. Estrangeira, viúva, pobre Y anciana. e anciã. Y esta mujer está totalmente vulnerable, desprotegida. Esta mulher estava totalmente desprotegida, vulnerável. No tenía nadie que la ayude. Não tinha nada, ninguém que o ajudasse. Y en ese momento Orfa se va. E neste momento em que ela precisava, órfão abraça, chora, mas vira as costas e vai. Pero Ruth quedó con ella. Porém, Ruth seguiu com ela. En el versículo 15, No versículo 15, Noemí prueba a Ruth. no versículo 15, Noemi fala com Ruth. Y le dice, tu cuñada se volvió a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también. Ela disse, tua cunhada se voltou para os seus deuses e para o seu povo. Volta também. Entonces Ruth le responde esta famosa frase muy importante en el pueblo judío. El versículo 16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 16 y 17. A resposta de Ruth a Noemi foi esses dois versículos conhecidos demais para o povo judeu. Disse-lhe, porém, Ruth, não me insista para que eu te deixe, não me obrigues a não te seguir, porque onde tu fores, eu irei, onde quer que pousares, eu pousarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde quer que morrer, também morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Hoy en el moderno Israel y en el judaísmo de todo el mundo, cuando una persona se quiere convertir al judaísmo, hoje em Israel tem judeus de todo o mundo. Quando uma pessoa quer se converter ao judaísmo, tiene que estudiar 2 años. tem que se estudar há 2 anos. Tiene que estudiar todas las normas del judaísmo. Tem que estudar todas as normas do judaísmo. Tiene que rendir un examen Tem que fazer um exame para ver si sabe todas las normas que tiene que cumplir. para que, se depois dele passar 2 anos, estudar todas as normas, tem que se fazer um exame para que ele saiba se está apto para cumprir todas as normas. Pero cuando él va a hacer su conversión, cuando él es aceptado en la conversión ya, Quando ele vai se converter, es aceptado, pasó el examen, superó el examen, passar pelo exame, él tiene que repetir estas palabras de Ruth. Então, quando alguém, por exemplo, se volta a Israel e ele quer se converter ao judaísmo, ele estuda durante 2 anos para conhecer todas as normas do judaísmo e após ele passar pelo exame, ele tem que repetir essas palavras, esse juramento de Ruth. Porque es considerada la primera conversa al judaísmo. Porque é considerado a primeira conversão no judaísmo. La primera persona que se convirtió verdaderamente al judaísmo es Ruth. A primeira pessoa que se converteu verdadeiramente ao judaísmo foi Ruth. Y Ruth llegó a ser una persona muy importante en la historia de Israel. E Ruth foi uma pessoa muito importante na história de Israel. Porque ella fue la bisabuela del rey David. Dela veio o rei Davi. Entonces ella pasó a ser de un pueblo maldito, pasó a ser del linaje más importante de Israel. De povo maldito, ela passou a ser da linhagem mais importante de Israel. Porque ella fue ascendiente del rey David.
porque dela veio o rei Davi. Y del rey David vino Jesús. E do rei Davi veio Jesus. Por isso que Ruth é tão importante. Entonces imagínense ustedes cómo puede ser que una persona que tiene un pueblo maldito, una persona que tenía todo mal, su origen era muy malo, cómo puede llegar a algo tan importante. Você imagina como pode uma pessoa que vinha de uma linhagem ruim, uma linhagem amaldiçoada, e pode ser uma pessoa tão importante na história. Imagínense que estaba escrito que los moabitas nunca podían pertenecer al pueblo de Dios. Você imagina, porque está escrito que os moabitas nunca poderiam pertencer ao povo de Deus. Ella no solamente perteneció al pueblo, sino que ocupó un lugar distinguido en Israel. E Ruth não apenas pertenceu ao povo de Israel, mas ocupou um lugar de destaque no povo de Israel. ¿Por qué? Porque ella hizo shuvá. Ella hizo la shuvá, la conversión. Porque Ruth, nela houve uma conversão. Exactamente. Y ese es el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Cuando tú te conviertes verdaderamente, tiene que pasar lo que pasó con Ruth. Isto é o que acontece. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, vai se passar conosco o que se passou com Ruth. Hay una renuncia total a muchas cosas. Conversão é uma renúncia total de muitas coisas. Imagínate que ella le dice a su suegra, todo lo que te pasa a ti me va a pasar a mí ahora. Você imagine, ela disse para sua sogra, tudo que iria passar com a sogra dela, iria passar com ela. Si tú te vas para allá, yo voy contigo. Se a Noemi fosse para cá, ela iria com Noemi. Si tienes Jehová es tu Dios, yo voy a dejar todos mis dioses y Jehová va a ser mi Dios también ahora. Se Jeová é o Deus de Noemi, Ruth deixaria todos os seus deuses e teria Jeová como seu Deus. Es una renuncia absoluta, Isto é uma renúncia absoluta, una entrega absoluta. uma entrega total absoluta. Porque la raíz de la palabra shuv en hebreo, de ahí se transforma la palabra que te expliqué, primero conversión, volverse, arrepentirse, esa es la raíz. Pois a palavra, a raiz da palavra é chuva, Shuvá, shuvá. chuva é uma conversão total, uma renúncia total. Pero también shuvá significa dar respuesta. Também a palavra chuva significa dar resposta. Cuando yo realmente estoy convertido y quiero caminar con Dios, yo necesito personas que tengan autoridad y que yo tenga que responder a ellos. Quando eu realmente me converto a Deus, eu tenho que ter pessoas que são autoridades sobre mim. Y que yo le doy permiso para que me hagan preguntas difíciles. E eu dou permissão para que essas pessoas me façam perguntas difíceis. Por ejemplo, si yo reconozco a Claudio como autoridad, Por exemplo, se ele me reconhece como autoridade, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo le voy a decir, apóstol Claudio, yo le autorizo a usted para que usted me haga preguntas difíciles. quando ele me reconhece como autoridade, ele diz, olha, eu te dou permissão para que você me faça perguntas difíceis. Para que usted me pregunte, Marcelo, ¿cómo estás con tu esposa? E então eu lhe pergunto, Marcelo, como está com tua esposa? ¿Estás bien con ella? ¿Estás pasando tiempo con ella? Está bem com ela? Está passando tempo com ela? O él me puede preguntar, Marcelo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás pasando tiempo con el Señor? ¿Estás buscando al Señor? Ou eu posso perguntar, Marcelo, como está a tua vida espiritual? Está passando tempo com o Senhor? Está buscando o Senhor? ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando? Vocês estão entendendo? Esa es la forma que Dios nos protege, Dios nos cubre. E esta é a forma que Deus nos protege, que Deus nos cobre. En estos últimos años yo me dediqué a formar discípulos, varios discípulos. Nos últimos anos da vida dele, ele tem se dedicado a formar discípulo. Entonces, cuando yo voy entrando en una amistad con ellos, una amistad, ministro a ellos, llega un momento que ellos me dicen, pastor, por favor, dígame, pregúnteme cosas difíciles, ayúdeme. Quando ele está com os seus discípulos,
ministra com ele, tem tempo de comunhão, de relacionamento, então os discípulos dizem para ele: pastor, me pergunta coisas pessoais, coisas da minha vida. Entonces yo puedo meterme en cosas muy profundas de su vida. Então ele começa a penetrar em coisas profundas da vida dos seus discípulos. Pero porque ellos me dieron autorización. Porque os discípulos deu autorização para que ele tocasse em áreas profundas. Eso significa responder. Isso significa responder. Y eso fue lo que Ruth hizo. E isso foi o que Ruth fez. Ella reconoció en Noemí una autoridad espiritual. Ela reconheceu Noemi como a autoridade espiritual sobre ela. Y entonces hizo una alianza con ella. E ela fez uma aliança, Ruth fez uma aliança com Noemi. Amado, las cosas que te van a llevar al propósito tienen que ver con alianzas. As coisas Que te van a llevar al cumplimiento de tu propósito tienen que ver con alianzas. As coisas que têm propósito e que vão se cumprir, tem que ter aliança. Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en una ciudad que se llama Newark, en New Jersey. Por exemplo, agora ele está vivendo em uma nação, os Estados Unidos, e mora perto de Nova York, Nueva York, sí. Estoy a Sí. 30 minutos de Nueva a York. 30 minutos de Nova York. Y yo ahora tengo deseo de abrir una obra en Nueva York. Agora ele está decidindo abrir uma obra em Nova York. Pero yo sé que te necesito alianzas para esto. Porém, ele entende que para abrir essa obra em Nova York, ele precisa de aliança com isso. Porque en Nueva York es una ciudad muy difícil. Porque Nova York é uma cidade muito difícil. Es como Jericó, É como Jericó, una ciudad cerrada, uma cidade fechada. donde hay mucho paganismo, mucho rechazo al Señor. Tem muito paganismo, muito pecado, coisas que desagradam o Senhor. Entonces yo necesito entrar con un equipo de personas. E ele então precisa entrar com uma equipe de pessoas. Necesito reconocer autoridades sobre mí. Ele precisa reconhecer a autoridade sobre ele. Ele quer entrar numa cidade, ele precisa reconhecer a autoridade sobre ele. Porque Dios estableció autoridades. Porque Deus estabeleceu autoridades. Y la autoridad es para cubrirnos. As autoridades, elas são para nos cobrir. Yo le contaba en estos días un testimonio al apóstol. Esses dias ele me contava um testemunho. Por ejemplo, yo he ido a lugares donde no llovía mucho tiempo, estuvo mucho tiempo sin llover y el campo estaba seco y los animales morían. Certo. Ele foi a um local onde não chovia muito tempo e por causa da falta de chuva, o campo estava seco, os animais estavam morrendo. Era una imagen terrible, era muy triste ver lo que pasaba ahí. Era uma imagem muito terrível, triste do que estava acontecendo. Pero que el Señor me mostró que yo tenía que ir a orar a ese lugar. E o Senhor mostrou para ele que ele tinha que orar naquele lugar. Entonces yo dije, bueno, Señor, pero yo necesito a alguien que me oriente porque yo no conozco nada de ese lugar. Então ele disse para o Senhor que precisava de alguém que orientasse ele, pois ele não conhecia nada daquele lugar. Entonces yo busqué al pastor más reconocido de la zona. Então ele procurou o pastor mais conhecido da cidade. Él me explicó la historia. E o pastor então lhe explicou a história. Y él me dijo que muchos cristianos, cuando eran pobres, hicieron un pacto con Dios, que cuando iban a prosperar, iban a hacer muchas cosas para Dios. E ele explicou que havia cristãos naquele lugar que fizeram uma aliança com Deus, que quando eles prosperariam, eles fariam muitas coisas para Deus. Ellos prosperaron muchísimo, E esses cristãos prosperaram muitíssimo. pero se olvidaron del pacto que hicieron con Dios. No entanto, os pactos que eles fizeram com Deus, Se olvidaron. eles viraram as costas, não cumpriram. Entonces vino la sequía. E por causa disto, por causa de ter virado as costas, não cumprido o pacto, veio uma seca naquele lugar. Ellos de ser muy pobres, muchos de ellos tenían un avión propio. Muitos deles eram muitos pobres, porém tinham aviões próprios. Después progresaron y tenían hasta aviones privados, de tanto que progresaron, tanto que crecieron. Isso. Depois que cresceram, tinham aviões privados, aviões particulares. Para los campos, para fumigar los campos. Sim. Pero en esta crisis, ni siquiera tenían para poner combustible al avión. Porém, muitos deles tinham aviões para regar o campo. Era um campo agrícola. Muitos tinham aqueles aviões de combater veneno. Exacto. Porém, na crise, eles não tinham nem sequer dinheiro para colocar gasolina no tanque.
Imagina, estar pobre, no tener nada, andar en bicicleta, Dios les prosperó, tenían avión, se olvidaron de Dios y ahora tenían los aviones guardados y no tenían combustible para ponerle. Imagina uma pessoa pobre, andando de bicicleta, Deus fez prosperar, agora tinha aviões nos hangar, mas não tinha dinheiro para colocar gasolina no avião. Dios me habló que tenía que reunir a los productores y yo reuní a los productores del campo. E Deus falou com ele que ele tinha que reunir os produtores daquele lugar. Y le dije que pidamos perdón al Señor por lo que había pasado. E era para eles pedirem perdão por aquilo que tinha acontecido. Entonces todos nos arrodillamos en el campo y empezamos a pedir perdón al Señor. E ele ajuntou os agricultores no campo e começou a pedir perdão para o Senhor. Y nos arrodillamos, empezamos a llorar y a pedirle perdón al Señor que nos dé una oportunidad. E eles então começaram a chorar e pedir perdão ao Senhor com profundidade. ¿Y qué ocurrió? 2 días después empezó a llover en el campo. E o que aconteceu 2 dias depois desse ato de se converter, se arrepender, voltar, então começou a chover no campo. 2 semanas después 2 semanas depois, me llamaron los del campo ligaram para ele para ir novamente no campo, para que yo ore para que pare la lluvia, para que orasse para parar de chover. porque llovió 2 semanas sin parar. Choveu 2 semanas sem parar. Entonces fui otra vez al campo. O fruto do campo, Fui otra vez para allá, fui al campo então ele foi ao campo y vi todos los campos verdes. e viu todos os campos que estavam secos, que não tinha nada, estava tudo verde. Estaba con agua. Estava com água, o campo cheio de água. Esto pasa porque hubo arrepentimiento, Isto aconteceu porque houve arrependimento, porque hubo un cambio. porque houve uma transformação. Entonces nosotros tenemos que entender que la bendición de Dios se puede cerrar o abrir. Então nós precisamos entender que a bênção de Deus, ela pode abrir e ela pode fechar na nossa vida. Pero si estos hombres hubieran reconocido una autoridad, no hubieran llegado a esta situación. Se Estos hombres del campo, si hubieran reconocido una autoridad, no hubieran llegado a esa situación. os homens do campo tivessem reconhecido a autoridade, não tinha chegado naquela situação. Porque imagínate que todos ellos sabían que ellos le habían faltado al Señor. Todos os homens do campo sabiam que eles tinham falhado com o Senhor. Porque el pastor sabía esto, el pastor de la ciudad sabía esto. O pastor da cidade sabia o porquê da seca. E os homens do campo também sabiam do porquê da seca. Pero sin embargo, ellos tuvieron que esperar que venga alguien de afuera para solucionar el problema. No entanto, eles tiveram que esperar que viera alguém de fora para resolver o problema da seca. Pero si tú tienes una relación de reconocimiento, Se você tem uma relação de reconhecimento, es muy fácil. é muito fácil. Tu conciencia te empieza a mostrar algo A tua consciência começa a te mostrar algo. y yo voy a Claudio y falo con él. E você então vai a quem você reconhece como autoridade, fala com ele. Mira, estoy teniendo este problema. Yo le hice una promesa al Señor, pero ahora no estoy cumpliendo la promesa. ¿Tú qué piensas? E você diz, olha, eu fiz uma promessa ao Senhor e não estou cumprindo. O que você pensa sobre isto? Entonces esa persona tiene la posibilidad de exhortarme y decirme, hermano, la palabra es clara. Si vas a hacer un voto con Dios, cúmplelo. Mejor es no hacer promesas que hacerlas y no cumplir. Essa pessoa tem autoridade de soltar. Ele te diz, meu irmão, se você fez o voto com Deus, cumpra. Porque na palavra está escrito, é melhor não votar e não cumprir. Aliás, me ajuda aí, meu Deus. É melhor você fazer. Me ajuda aí, meu amor. Vocês entenderam o versículo, né? Compreendeu? É melhor você vai à pessoa e aquela pessoa diz, meu irmão, você cumpre o voto, porque é melhor você não votar, você votar. É porque está dando um branco na cabeça, é muita coisa. Eles entenderam. Es muy cansador, sí, muy cansativo. Ustedes me entendieron. Entenderam? É um versículo bíblico. Acha aí para mim, por gentileza,
um versículo, se eu não me engano, é Es Eclesiastes. Eclesiastés 5:1, creo que es. Eclesiastes capítulo 5. Quem está aí, me ajude. Eclesiastes 5, versículo 1. Eu penso, un segundo. Olha aqui. Guarda-te o pé quando entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios a Deus, a sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazer. Essa tradução. En el versículo 4 está esa palabra. Versículo 4. Sí. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fizeste. Y después el siguiente, el versículo 6. Versículo seguinte. É melhor que não votes do que votes e não cumpra. Amén. Está compreendendo? Se você está vivendo um momento difícil, às vezes o teu momento está relacionado a um voto que você fez. Então a tua consciência começa a te trazer à memória. Lembra do que você fez? Você tem que reconhecer a autoridade e procurá-lo. Entonces, por ejemplo, yo estoy formando a mis discípulos, estoy formando a estos jóvenes. Ele vai te dar um exemplo, ele está formando discípulos jovens. Y como ellos vamos creciendo en una amistad, una relación de reconocimiento, yo soy el pastor y ellos son discípulos. Na medida que ele vai formando, vai crescendo uma amizade, um relacionamento, e os discípulos começam a reconhecê-lo como pastor. Es una gran ventaja, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ellos tienen un voto matrimonial, los que están casados tienen una alianza matrimonial. Y la mayoría de las veces nos enteramos las cosas cuando ya ocurrieron. ¿Se entiende o no? Vamos tentar, volte. Ok. Ellos, muchos de ellos ya están casados. Muitos deles estão casados, muitos desses discípulos estão casados. Hicieron un voto, una alianza E fizeram uma aliança con su esposa. com a sua esposa, um voto matrimonial. Lo más común que ocurra es que si ellos cometen adulterio, la gente se entera después que ya ocurrió. E às vezes ocorre que aconteceu adultério. Y uno se entera cuando hay un escándalo, cuando la persona ya cayó, el matrimonio está en crisis. E por causa do adultério aconteceu um escândalo, as pessoas estão em crise. Pero ¿qué pasa si la solución está antes? O que passa é que a solução está antes. Porque como ellos tienen confianza conmigo, ellos pueden venir a decir, pastor, estoy pasando una crisis matrimonial y estoy pensando en engañar a mi esposa. E o que acontece é que as pessoas procuram e diz, pastor, eu estou com uma crise matrimonial e eu estou pensando em largar a minha esposa. Entonces yo puedo ayudarlos antes de que cometan los errores. E por causa disso ele pode ajudar antes que aconteçam os horrores, Antes de que ellos rompan su matrimonio, antes que se rompa o matrimônio, antes de que ellos rompan su voto, antes que se rompa o seu voto. yo puedo ayudarles Ele pode ajudar, porque ellos confían en mí, porque os discípulos confiam nele me cuentan el problema que están pasando. e contam os problemas que estão passando. Entonces, si es necesario, yo me siento con los dos y puedo ayudarles. Quando os discípulos confiam nele, há essa confiança, chega nele e conta os problemas que estão passando e ele pode ajudá-lo antes que aconteça o pior. Entonces, de esa forma te evitas muchísimo dolor. E desta forma se evita muitas as dores. ¿Usted me está entendiendo? Estão compreendendo aí, gente? Esto es lo que Ruth hizo. Isto foi o que Ruth fez. Ella reconoció a Noemí al punto de renunciar a sus derechos. Ela reconheceu Noemi ao ponto de renunciar os seus deuses. ¿Sus derechos? ¿Derechos? ¿Cómo se fala? ¿Sus derechos? ¿Tus derechos? Direitos. Sí, tu libertad. Sim. Ela reconheceu e renunciou aos seus direitos, sua liberdade. Era un tiempo, el tiempo de los jueces, era un tiempo donde cualquiera hacía lo que quería. ¿Lembras esto? Aquí. Perdón. Ah, sim, sim. ¿Qué falou? Entendi, capitulamos. ¿Sí? Porque no contexto em que o livro de Juízes passa, cada um podia fazer o que bem entendia. E Ruth
ela se converteu, reconheceu Noemi como sua líder e a partir daí ela não faria o que bem entender. Ela reconheceu a autoridade. En el pueblo judío, en el pueblo israelita, nadie reconocía la autoridad de nadie. Naquele tempo o povo não reconhecia a autoridade. Dios tuvo que ir a buscar una moabita de un país pagano para darle un ejemplo a su pueblo. Como o povo de Deus não reconhecia a autoridade naquele tempo, cada um fazia o que quiser, que bem entendisse, Deus buscou alguém do povo moabita para mostrar, para dar um exemplo do teu povo. Entonces, ¿qué pasó? Acá lo que ocurre es que Ruth empieza a cumplir el propósito que Dios tenía para ella. A partir deste momento, Ruth começa a cumprir o propósito que Deus tem para ela. Porque ella cuidó de su suegra. Ela cuidou da sua sogra. Por amor. Cuidou da sua sogra por amor. Ella no tenía una formación judía. Ruth não tinha uma formação judia. No conocía la Torá. Não conhecia a Torá. Sin embargo, ella amó a Noemí. No entanto, ela amou a Noemi. Ella cuidó de esta viuda anciana. Ela cuidou dessa viúva anciã. Eso es algo muy significativo. Isto é algo muito profundo, significativo. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo moabita, fue maldecido por no cuidar de Israel en el desierto. Porque o povo de Ruth, moabita, foi amaldiçoado por não cuidar do povo de Deus no deserto. Sin embargo, ella está cuidando de una judía. E agora uma moabita está cuidando de uma judia. Y ahí está el nombre otra vez. Porque el nombre Ruchi no es un nombre hebreo, es un nombre moabita. O nome Ruth não é um nome hebreu, é um nome moabita. Y Ruth significa dar de beber a alguien. O nome Ruth significa dar de beber a alguém. Suplir su necesidad más básica. Suprir a necessidade mais básica de alguém. Y eso es lo que el pueblo moabita no hizo con Israel. E isto foi o que o povo moabita não fez com Israel. No le dio agua a Israel. Não deu água a Israel. No dio pan a Israel. Não deu pão a Israel. Ahora esta chica Agora esta mulher encuentra a esta anciana encontra esta anciã, y la ayuda. Ruth encontra esta anciã e ajuda. Aunque no va a ganar, tal vez no saque ni un beneficio. Ela dá ajuda sem nenhum benefício. Ela sabia que Noemi não tinha nada para dar. Pero sin embargo le dice, yo voy a hacer una alianza contigo. No entanto, ela diz, eu vou fazer uma aliança contigo. Y sea lo que pase contigo, yo voy a estar ahí con vos. E pase lo que pase contigo, yo voy a estar contigo. Não importa o que se passar contigo, eu estarei contigo. Solamente la muerte nos va a separar. Somente a morte vai nos separar. Y ella se convirtió en una de las mujeres más importantes de la historia de Israel. E Ruth se converteu e se tornou uma mulher mais importante da história de Israel. Una mujer que viene de un pueblo que no podía ser parte. Ela veio fazer parte de um povo que ela não podia fazer parte. Pero sin embargo, Dios permitió que ella entre. E Deus permitiu que ela entrasse. Y esto nos enseña que no importa de dónde nosotros somos, no importa de dónde nosotros venimos. Isso nos ensina que não importa de onde nós somos, de onde nós viemos. Yo vengo de una provincia muy pobre. Ele veio de uma província muito pobre. De un país en crisis económica de muchos años que es Argentina. De um país de muitos anos de crises econômicas que é a Argentina. Sin embargo, Dios me ha abierto puertas para muchas cosas. No entanto, Deus tem aberto portas para muitas das coisas. Porque yo entendí estos principios. Porque ele entendeu este princípio. Que no importa mi origen. Não importa a sua origem. Lo que importa es mi propósito. O que importa é o seu propósito. Yo puedo cambiar mi destino. Você pode transformar o seu destino. Si tomo decisiones como Ruth tomó. Se você tomar a decisão que Ruth tomou. Primero volverme de todo corazón a Dios. Primeiro você tem que se voltar de todo o coração a Deus. Y renunciar a mi libertad individual. E renunciar sua liberdade pessoal. No con todos. Não com todos. Sino con personas específicas. Você renunciar aliança com pessoas específicas. Para decirle,
necesito que entres en mi vida. Para isso, você necessita que o líder entre na tua vida. Tienes que darle permiso Você tem que dar permissão para ele entrar na tua vida. para que Él te cubra, Para que ele te cubra. para desarrollar una relación. Para que haja uma relação. Cuando hay una crisis, Quando há uma crise, tú no estás solo. você não está só. Amén. Amém? Compreenderam? Deram para entender direitinho? El traductor es muy bueno.